Oi, pessoal! Bem-vindos à aula de História do Brasil sobre o governo democrático de Dutra. Depois da deposição de Getúlio Vargas, e não tendo na Constituição de 1937 o cargo de vice-presidente da República, quem assumiu o poder foi o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso era uma administração transitória, com o objetivo de assegurar a ordem e convocar as eleições, saindo vitorioso Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra esteve no poder durante o período de 1946 a 1951 e foi o primeiro presidente de um período da história brasileira conhecido como Quarta República. Esse período, iniciado em 1945, estendeu-se até 1964, quando o golpe civil-militar colocou fim a essa experiência democrática brasileira. Com o fim de um regime autoritário e o início de um regime democrático, era necessário que fosse criada uma nova Constituição para o Brasil. Assim, foi iniciado o processo de elaboração da Constituição ao longo de 1946. Essa nova Constituição foi oficialmente proclamada em 18 de setembro de 1946 e deu o tom da política da Quarta República. A Constituição de 1946 foi responsável por trazer de volta uma série de direitos políticos e democráticos que foram suspensos desde o início do Estado Novo. Essa Constituição foi elaborada, sobretudo, por juristas e políticos fortemente anti-varguistas, que aplicaram uma série de princípios liberais nessa Constituição. Entre outras medidas, a Constituição de 1946 determinou a autonomia dos três poderes, sendo eles legislativo, executivo e judiciário, 5 anos ao invés de 4 da duração dos governos da presidência, a eleição direta para os cargos de presidente, governadores e prefeitos, a garantia de liberdade de expressão e do pluripartidarismo, o voto obrigatório, mantendo o voto feminino, excluindo ainda as pessoas analfabetas, e garantia a repetição das leis trabalhistas. Apesar de ter alguns pontos positivos, essa Constituição recebeu críticas dos historiadores por dar continuidade à exclusão dos analfabetos, não permitindo que eles votassem. Além disso, os trabalhadores rurais permaneceram excluídos do acesso aos novos direitos trabalhistas e alguns mecanismos para controle de greves pelo governo foram criados. Durante o período do governo Dutra, a bipolarização do mundo, que marca a Guerra Fria, começou a se consolidar. A resposta de Dutra a esse contexto foi a de se alinhar de maneira incondicional com os Estados Unidos. Assim, as relações diplomáticas com a União Soviética e o Bloco Comunista foram cortadas, e os grupos de esquerda no Brasil passaram a sofrer perseguições. Em 1947, o governo brasileiro decretou o fechamento do Partido Comunista no Brasil, baseando-se no princípio constitucional que dava direito ao governo de impedir a atuação de organizações políticas que fossem, entre aspas, antidemocráticas. Além disso, todos os políticos que se elegeram pelo Partido Comunista Brasileiro tiveram seus mandatos cassados pelo governo. Os posicionamentos do governo desagradaram muito a classe popular e os trabalhadores no Brasil, gerando inúmeras manifestações e greves em fábricas por todo o país. Como resposta a essa movimentação popular, Dutra criou as limitações do direito de greve, uma medida que restringiu demais o número de setores que tinham direito a fazer greve. As manifestações e greves passaram então a ser violentamente reprimidas, os sindicatos foram fechados e uma grande quantidade de sindicalistas foram presos. As posturas adotadas por Dutra foram bastante contrárias àquelas adotadas durante o governo de Getúlio Vargas. A adoção a políticas liberais, a postura frente aos sindicatos e etc., fez com que Vargas retirasse o apoio a Dutra ainda no final do ano de 1946. Foi durante esse período também que o Brasil se integrou às alianças na América Latina, como a Organização dos Estados Americanos, conhecido como OEA. A economia foi o setor que mais vivenciou as medidas liberais de Dutra. Foi no período de seu governo que houve grande abertura para o mercado estrangeiro, principalmente para os produtos norte-americanos. Essa medida causou o desequilíbrio das taxas de importação e exportação,
o desaceleramento da indústria, o aumento da dívida externa e, consequentemente, da balança comercial. O desequilíbrio econômico gerou o esvaziamento das reservas monetárias nacionais. Além disso, Dutra investiu nos incentivos que favoreciam a instalação de empresas estrangeiras no Brasil. Em resposta a isso, a postura econômica do governo Dutra alterou-se para um quadro onde houve grande intervenção estatal na economia. O governo impôs rígido controle sobre as importações, restringindo-as a bens essenciais, como maquinário e combustíveis. Quanto aos bens de consumo, o governo incentivou a produção interna como forma de suprir as necessidades do mercado brasileiro. Os historiadores afirmam que essa alteração na política econômica do governo Dutra contribuiu para o fortalecimento da indústria brasileira, embora o governo não tivesse mirando nisso. Uma tentativa de garantir o crescimento econômico no Brasil foi o Plano SALT, que visava investimentos para saúde, alimentação, transporte e energia. Porém, esse plano mal saiu do papel. A alteração da política econômica do governo Dutra, além de contribuir para a industrialização do Brasil, também foi responsável por um grande crescimento industrial, e a partir de 1947, o crescimento anual médio do Brasil foi de 8%. O governo Dutra, no entanto, não conseguiu combater a alta da inflação, e o custo de vida aumentou consideravelmente, principalmente nas grandes cidades. O Plano SALT, que ganhou esse nome por lidar com saúde, alimentação, transporte e energia, foi uma tentativa de reversão dos efeitos da política econômica de Dutra, cujas medidas até então só serviram para aprofundar a crise que encontrou ao assumir a presidência. A inflação, que estava alta em todo o mundo depois da Segunda Guerra, era particularmente elevada no Brasil. Dutra aproveitou as altas reservas de moeda estrangeira acumuladas durante o conflito para fazer do câmbio o principal instrumento de combate à inflação. Com a moeda estando supervalorizada, o país acabou inundado por mercadorias importadas, e ao mesmo tempo que isso contribuiu para manter o nível dos preços internos, também fez com que tivesse uma paralisação da indústria nacional. As reservas monetárias se esgotaram em pouco tempo, e com elas a política econômica, que deixou um pesado saldo para a economia. O Plano SALT, que foi a primeira experiência de planejamento do país, tinha a intenção de coordenar investimentos públicos e privados em obras estratégicas e, por meio delas, incentivar o crescimento econômico. Porém, no Congresso, Dutra se deparou com a resistência dos parlamentares que defendiam corte de gastos públicos. No plano externo, o dinheiro era escasso, pois as potências ocidentais concentravam investimentos para a reconstrução da Europa e do Japão. Poucos projetos do Plano SALT sairiam do papel. O Hospital dos Servidores do Estado no Rio de Janeiro, um hospital em Salvador, a rodovia Rio-Bahia, a rodovia Rio de Janeiro a São Paulo e a usina hidrelétrica de Paulo Afonso no Rio São Francisco. Mas o plano foi abandonado no ano de 1951. Agora vamos fazer alguns exercícios sobre essa aula do governo Dutra. Primeiro exercício. No combate à inflação, o governo de Dutra, de 1946 a 1951, buscou direcionar os gastos públicos em investimentos nos setores considerados prioritários. Nasceu então o Plano SALT, destinado a investir em saúde, alimentação, transporte e energia. Mas o desenvolvimento brasileiro, especialmente da indústria, ficou abaixo das aspirações dos industriais brasileiros. Isso ocorreu em razão a. de políticas econômicas que regulavam os preços dos produtos essenciais para proteger a indústria nacional, b. das facilidades à exportação de bens duráveis promovidas pelas políticas econômicas do governo, c. da abertura do mercado brasileiro à importação de bens supérfluos, d. de políticas econômicas voltadas para a seleção das importações, priorizando os bens duráveis, e. da captação de recursos a partir da construção das indústrias de base e da política econômica nacionalista do governo. A resposta certa é a alternativa C. O baixo desenvolvimento da indústria brasileira ocorreu principalmente devido à abertura do mercado brasileiro à importação de bens supérfluos. Por a moeda estar muito valorizada, o Dutra abriu os mercados e trouxe os produtos para cá, que apesar de ter ajudado no começo, isso levou à estagnação da indústria brasileira, porque era mais barato comprar o produto estrangeiro do que o brasileiro. Então a alternativa certa é a alternativa C. Segundo exercício.
Durante o governo Dutra, a política externa brasileira sofreu mudanças em relação à praticada durante o Estado Novo. Nesse caso, podemos dizer que a afirmativa incorreta sobre as características da política externa é: A. No contexto da Guerra Fria, o Brasil se alinhou aos Estados Unidos como medida para impedir a influência da União Soviética sobre os países do continente. B. A assinatura do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. C. A participação na criação da Organização dos Estados Americanos, OEA, através da assinatura da Carta de Bogotá. D. O fim das relações diplomáticas com a União Soviética. Ou E. A adoção de uma política externa distante da influência dos Estados Unidos, com o objetivo de desenvolver uma política imperialista brasileira junto aos países subdesenvolvidos, em especial na América Latina. A única alternativa que não aconteceu foi a alternativa E, a adoção de uma política distante da influência dos Estados Unidos. Foi justamente ao contrário. Dutra se aproximou e se alinhou com os Estados Unidos e adotou uma política externa parecida. A alternativa certa é a alternativa E. Terceira questão. O Plano SALT foi uma tentativa de planificação estatal da economia no governo Dutra. Pode-se afirmar que um dos fatores que condicionaram o relativo fracasso do plano foi a política econômica inicialmente adotada por aquele governo, que determinou: A elevação drástica das taxas inflacionárias devido aos aumentos reais concedidos ao salário mínimo. B. Uma forte recessão devido aos termos ortodoxos do acordo então firmado com o FMI. C. Graves dificuldades no setor exportador devido à elevação das taxas protecionistas condenadas formalmente pelo GATT. D. Falhas no abastecimento interno de insumos industriais devido ao cancelamento unilateral de acordos comerciais com os Estados Unidos. Ou E. O esgotamento das divisas internacionais do país devido à abertura então praticada no setor das importações. A alternativa certa é a alternativa E. O plano deu errado pelo esgotamento das divisas internacionais do país, pela abertura praticada no setor das importações, como a gente tinha falado. Como a moeda estava supervalorizada, Dutra abriu o mercado e isso meio que matou a indústria nacional brasileira. Fez com que ela fosse menos incentivada e não crescesse o tanto quanto eles esperavam. Então, a alternativa certa é a alternativa E. Quarto exercício. O processo de redemocratização, instaurado no Brasil em 1946, foi ameaçado durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, em razão da sua posição política, uma vez que o presidente A. alinhou-se à União Soviética, o que provocou pressões políticas e econômicas dos Estados Unidos. B. Cassou os mandatos dos representantes do Partido Trabalhista Brasileiro por ser um partido de oposição ao seu governo. C. Perseguiu os integralistas e tornou ilegal a ação integralista brasileira, prendendo inclusive o seu líder Plínio Salgado. D. Desenvolveu uma política econômica planificada que provocou insatisfação das multinacionais instaladas no país. Ou E. Colocou o Partido Comunista do Brasil na ilegalidade, rompendo relações diplomáticas com a União Soviética. A alternativa certa é a alternativa E. Colocou o Partido Comunista na ilegalidade e cortou as relações com a União Soviética, se alinhando com os Estados Unidos, o que foi bem diferente do governo anterior e fez parte do processo de redemocratização brasileira praticada por Dutra. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido e conseguido resolver os exercícios. E a gente se vê na próxima. Até mais!